Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver só exercícios envolvendo razão, se você precisar dar uma reforçada nessa matéria. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou das questões. Então vamos lá! Soldado PM, São Paulo, 2010. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentados aos consumidores 3 tipos diferentes de queijos para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradável. Considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, 2/3 preferiram o tipo A, 1/4 preferiram o tipo B e o restante o tipo C. Sabendo-se que participaram dessa pesquisa 600 consumidores e que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo, então a razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B, nessa ordem, é D. Bom pessoal, então vamos direto ao ponto. A razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B, nessa ordem, é D. Eu quero saber a razão. Então, a razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e o número de consumidores que preferiram o tipo B. Bom, aqui o exercício ele diz que 2/3 preferiram o tipo A. Então eu vou colocar aqui, ó, o tipo A, 2/3. Ele diz que 1/4 preferiram o tipo B. Então, o tipo B, 1/4. E o restante, o tipo C. Bom, como eu não sei qual é o restante, eu também não sei aqui qual é o tipo C. Então, eu tenho que descobrir para continuar o exercício. Pessoal, sabendo-se que participaram dessa pesquisa 600 consumidores e que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo, essa informação é irrelevante. Porque quando eu estou somando frações, se eu somo todas as frações, o resultado é 1 inteiro. Então, essa informação aqui é irrelevante. Provavelmente colocaram só para confundir quem está fazendo o exercício. Bom, vamos lá. Eu vou somar agora A, B e C. Então, A mais B mais C é igual a 1 inteiro. Então, A é 2/3. 2/3 mais B, que é 1/4, mais C, que eu não sei, eu quero descobrir, é igual a 1. Então, resolvendo aqui, eu tenho condições de descobrir o tipo C. Bom, aqui eu preciso do denominador comum dessa soma de frações. Então, eu vou tirar o MMC de 3 e de 4. Então, o mínimo múltiplo comum, MMC de 3 e de 4. Divide por 2? Sim, divide. 3 não divide por 2 abaixo de 3. 4 dividido por 2 é 2. Ainda divide por 2, divide. 3 não divide por 2 abaixo de 3. 2 dividido por 2, 1. 3 é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Aqui eu tenho 2 vezes 2, que é 4, vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum de 3 e de 4, é 12. E 12 é o denominador comum da minha soma de frações. Então, vou colocar aqui. Agora, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Mais 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Mais
12. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar. 12 dividido por 1, 12, vezes C, 12C, que é igual. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar também. 12 dividido por 1, 12, vezes 1, 12. Então agora eu já posso cortar o 12. 8 mais 3, 11. 11 mais 12C, que é igual a 12. 12C é igual a 12. O 11 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 11. C é igual. 12 menos 11 é igual a 1. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 12. Então aqui eu descobri o valor do tipo C. 1 sobre 12. Então, vou colocar aqui. 1 sobre 12. Agora, vamos para a razão, que é a pergunta do problema. Então, a razão, ela é igual. O tipo C, que eu acabei de descobrir, 1 sobre 12, dividido pelo tipo B, que é 1 quarto, razão é igual a 1 sobre 12. Pessoal, quando eu estou dividindo frações, eu multiplico e eu inverto a segunda fração. Então aqui eu vou inverter o numerador pelo denominador. Então aqui é 4 sobre 1. 4 sobre 1 é 4, então não preciso pôr. Razão é igual a 1 vezes 4, 4. 4 sobre 12. Aqui, pessoal, 12 ele é divisível por 4. Então, eu vou simplificar, dividindo tudo por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. 1 sobre 3. Ou seja, a razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B, nessa ordem, é de 1/3, 1 sobre 3. Vamos olhar aqui. Alternativa A, 1 sobre 2, 1 meio? Não. Alternativa B, 1 sobre 3, é a alternativa B, 1/3. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Precisa saber razão, precisa saber trabalhar com fração e precisa saber o MMC, mínimo múltiplo comum. Pessoal, o bizu desse exercício, a dica desse exercício é que quando eu tenho soma de frações, eu somo todas as frações e tem que dar um inteiro. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente vai para o próximo. Uma loja de doces comprou alguns tabletes de chocolate branco e outros de chocolate ao leite, num total de 144 tabletes. Se a razão entre os tabletes de chocolate branco e os de chocolate ao leite, nessa ordem, foi de 2/7, então o número de tabletes de chocolate ao leite comprados foi. Bom, eu quero saber o número de tabletes de chocolate ao leite comprados. Então eu já vou colocar aqui chocolate ao leite. Comprados, que é o que eu quero saber. Bom, aqui está dizendo: uma loja de doces comprou alguns tabletes de chocolate branco e outros de chocolate ao leite. Então eu também tenho chocolate branco, que eu vou colocar aqui do lado. Chocolate branco.
que eu também não sei. Então, ele está dizendo aqui que num total de 144 tabletes, ou seja, a soma do chocolate branco, então aqui, chocolate branco, posso colocar só B, mais o chocolate ao leite, dá um total de 144 tabletes. E aqui ele está dizendo se a razão entre os tabletes de chocolate branco e os de chocolate ao leite, nessa ordem, foi de 2/7, então a razão entre os tabletes de chocolate branco e os de chocolate ao leite, que é o que eu quero saber, foi de 2/7, razão 2/7, entre chocolate branco e chocolate ao leite. Observem aqui, pessoal, que eu tenho duas equações, onde eu tenho duas variáveis, que é o chocolate branco e o chocolate ao leite, e aqui também chocolate branco e chocolate ao leite. Então eu tenho um sistema de equação com duas variáveis, onde eu posso substituir uma na outra equação e descobrir os valores, né? Esses valores de chocolate branco e chocolate ao leite. Então, eu vou aqui pegar essa equação e eu vou isolar o chocolate ao leite. Então eu tenho 2 vezes L, que é igual a 7 vezes B. Vou isolar aqui o L, o chocolate ao leite. Então, chocolate ao leite é igual a 7B. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então, agora que eu isolei o L, né, o chocolate ao leite, eu substituo na minha outra equação e eu descubro o valor de B, o chocolate branco. Então, aqui eu tenho que B mais L, que é 7B sobre 2. Então, 7B sobre 2 é igual a 144. Aqui eu tenho uma soma de frações. Então, eu preciso do denominador comum. Como aqui eu só tenho o 2, então o denominador comum dessa minha soma de frações vai ser 2. Então, agora eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Então, eu vou colocar aqui para ilustrar. 2 dividido por 1, 2 vezes B, 2B, mais 2 dividido por 2, 1 vezes 7B, 7B, que é igual, quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, eu vou colocar para ilustrar. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 144, 288. Então, aqui, eu já posso dispensar o 2. 2B mais 7B, 9B, que é igual a 288. B é igual a 288. O 9 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 9. Então, aqui, B é igual a 288 dividido por 9, vou fazer aqui do lado. 288 dividido por 9. 2 não divide por 9, junto 28. Que número que vezes 9 é igual ao mais próximo a 28? 3. Então, 3 vezes 9, 27. 28 menos 27. 8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. 1 divide por 9, abaixo 8. 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, 0. 32. Então, 288 dividido por 9 é igual a 32. Ou seja, a quantidade de tabletes de chocolate branco comprados foram de 32 tabletes. Então, agora que eu sei o valor de B, né, de chocolate branco, eu tenho condições de substituir na outra equação e descobrir o valor de chocolate ao leite, que é o que eu quero saber, né, o número de tabletes de chocolate ao leite comprados. Então, aqui, chocolate ao leite
é igual a 7b, que é 32, 7 vezes 32, sobre 2. Então, L é igual a 7 vezes 32. Eu posso dividir por 2 para facilitar. Então, 32 dividido por 2, 16. 7 vezes 16. Chocolate ao leite é igual. Vou fazer aqui essa multiplicação do lado. Então, 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Deixo 2, vai o 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 112. Então, L é igual a 7 vezes 16, 112. Ou seja, o valor de chocolate ao leite é 112. Então, o número de tabletes de chocolate ao leite comprados foi de 112 tabletes. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 123? Não. Alternativa B, 112? 112 é a alternativa B. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber razão e também precisa saber sistema de equação com duas variáveis. Aqui, B e o L, chocolate branco e chocolate ao leite. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistem a novelas revelou que a razão entre homens e mulheres, nessa ordem, é de 3/7. Então, de acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem a novelas é D. Então, eu quero saber a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem a novelas. Então, é o que eu quero saber. Vamos construir aqui o exercício. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistem a novelas revelou que a razão entre homens e mulheres nessa ordem é de 3/7. Então aqui eu tenho que a razão entre homens e mulheres nessa ordem é de 3/7. Então, 3/7 é a razão entre homens e mulheres. Bom, aqui está dizendo que em um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistem a novelas, então infere-se que homens mais mulheres é igual a 1.600 pessoas que assistem a novelas. Então aqui eu tenho a minha primeira equação e a minha segunda equação. Observem, pessoal, que eu tenho um sistema de equações, onde eu tenho as variáveis H, homens, e M, mulheres. Então eu tenho condições de descobrir os valores de H e M, homens e mulheres, substituindo um valor no outro. E aí, sabendo esses valores, eu tenho condições de descobrir a diferença entre mulheres e homens que assistem a novelas. Bom, eu vou pegar aqui a minha primeira equação e eu vou isolar M, mulheres. Então aqui eu multiplico em x. 3M é igual a 7H. Então eu vou isolar M. M é igual a 7H. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido. Sobre 3. Então aqui eu isolei o valor de M. Agora eu vou substituir na minha segunda equação. Então, H mais M, que é 7H sobre 3, é igual a 1.600. Então, H mais 7H sobre 3, que é igual a 1.600, aqui
uma soma de frações, onde o meu denominador comum é 3. Então eu vou colocar aqui. Agora eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 3 dividido, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar. 3 dividido por 1, 3 vezes h, 3h, mais 3 dividido por 3, 1 vezes 7h, 7h, que é igual, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar. 3 dividido por 1, 3 vezes 1.600, eu vou multiplicar aqui do lado. Então, 1.600 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Deixo 8, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Abaixo 2 zeros. 4.800. Então, 3 vezes 1.600, 4.800. Aqui eu já posso dispensar o 3. Então eu tenho 3h mais 7h, que é igual a 4.800. 3h mais 7h é 10h. Então, 10h é igual a 4.800. H é igual a 4.800. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 10. Então, H é igual a 4.800 sobre 10. Aqui eu posso cortar um zero? Corto um zero. Ficou 480. Então, H é igual a 480. Ou seja, o número de homens que assistem a novelas é de 480 homens. Então, agora que eu tenho o valor de H, eu vou substituir na minha primeira equação para obter o valor de mulheres. E aí, com o valor de M e de H, mulheres e homens, eu tenho condições de descobrir a diferença entre mulheres e homens que assistem a novelas. Então, aqui, M é igual a 7 vezes H, que é 480, sobre 3. M é igual a 7 vezes 480 sobre 3. Aqui, pessoal, 4 mais 8 é 12. E 12 é um número divisível por 3. Então, aqui eu posso fazer 480 dividido por 3 para facilitar. Inclusive, eu posso aproveitar aqui esse número. Então, eu vou apagar o zero. 480 dividido por 3. 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. 1 não divide por 3, abaixo 8. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. E abaixo um zero na casa. 160. Então, M é igual a 7 vezes 480 dividido por 3, 160. M é igual a 7 vezes 160, vou multiplicar aqui do lado. Eu posso aproveitar aqui esse número. Então, 160 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Deixo 2, vai o 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 1120. Então, M é igual a 7 vezes 160, 1120. Ou seja, o número de mulheres que assistem a novelas é de 1120 mulheres. Então, agora que eu tenho o valor de M, mulheres, e o valor de H, homens, eu tenho como descobrir a diferença entre mulheres e homens. E essa diferença vai ser o número de mulheres, que é 1120, menos o número de homens, que é 480. Zero menos 0, 0. 2 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 1 aqui, fica 0. E aqui fica 12. 12 menos 8, 4. E aqui é 10. 10 menos 4, 6. 640. Então, de acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem a novelas é de 640 mulheres.
Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 640? Sim, é a alternativa A. 640. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber trabalhar com razão, precisa saber sistema de equação com duas variáveis. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Em uma arquibancada de um colégio, cabem sentados 500 adultos, mais 600 crianças. Sabendo-se que certo dia havia 200 adultos sentados nessa arquibancada e nenhuma criança, e que 2 adultos ocupam o mesmo espaço que 3 crianças. Então, o número de crianças que poderiam ainda ser acomodadas nessa mesma arquibancada seria. Então, eu quero saber o número de crianças que poderiam ainda ser acomodadas nessa mesma arquibancada. Então aqui eu tenho adultos e eu tenho crianças. Dizendo que em uma arquibancada de um colégio cabem sentados 500 adultos mais 600 crianças. Sabendo-se que certo dia haviam 200 adultos sentados nessa arquibancada e nenhuma criança, então se eu fizer 500 menos 200, eu obtenho 300. Então, nesse dia, ainda poderiam ser sentados 300 adultos nessa arquibancada. E está me dizendo que 2 adultos ocupam o mesmo espaço que 3 crianças. Então, se ainda poderiam ser sentados 300 adultos, eu tenho como descobrir quantas crianças ainda poderiam ser sentados na arquibancada, que eu vou chamar aqui de x. Então agora eu faço em x 2 vezes x, que é igual a 3 vezes 300. X é igual a 3 vezes 300 é 900. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividir, sobre 2. X é igual, então 900 dividido por 2. 90 dividido por 2 é 45. E vai um zero. Ou seja, onde se sentariam 300 adultos, ainda poderiam ser sentadas 450 crianças. Eu tenho que, normalmente, poderiam se sentar 600 crianças, mas essas 450 que se sentariam no lugar de 300 adultos, eu obtenho o número de crianças que ainda poderiam se sentar nessa mesma arquibancada. Então, 600 mais 450... 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, 6 mais 4, 10. 1050. Então, o número de crianças é 1050 crianças. Aqui, então, o número de crianças que poderiam ainda ser acomodadas nessa mesma arquibancada seria de 1050 crianças. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 450? Não. Alternativa B, 600? Não. Alternativa C, 830? Também não. Alternativa D, 910? Não. E a alternativa E, 1050 crianças, é a alternativa E, 1050. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, eu usei aqui uma conta de subtração, uma de adição e também razão. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem,
é 5 sétimos. Se essa papelaria comprar mais 20 cadernos com 200 folhas e 60 cadernos com 100 folhas, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas nessa ordem passará a ser 5 novos. O número total de cadernos dessa papelaria após a compra será... Então, eu quero saber o número total de cadernos dessa papelaria após a compra. É o que eu quero saber. Então aqui está falando que em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem, é 5 sétimos. Então, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas, que eu vou chamar de x, e o número de cadernos com 100 folhas, que eu vou chamar de y, é 5 sétimos. Então, se eu quero saber o número total de cadernos após a compra, está falando se essa papelaria comprar mais 20 cadernos com 200 folhas e 60 cadernos com 100 folhas, então, após a compra, o número total de cadernos vai ser os 20 cadernos de 200 folhas que a papelaria comprou a mais os cadernos de 200 folhas que já estavam na papelaria, que eu chamei de x, mais 60 cadernos de 100 folhas que a papelaria comprou a mais os cadernos de 100 folhas que já estavam na papelaria, que eu chamei de y. Então, para mim descobrir o número total de cadernos após a compra, eu preciso saber os valores de x e de y do caderno de 200 folhas e do caderno de 100 folhas. Então, aqui eu tenho que, em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem, é 5 sétimos. Então, a razão é 5 sétimos entre os cadernos de 200 folhas, que eu chamei de x, e os cadernos de 100 folhas, que eu chamei de y, nessa ordem. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação. E aqui está falando se essa papelaria comprar mais 20 cadernos com 200 folhas e 60 cadernos com 100 folhas, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem, passará a ser 5 novos. Então aqui eu faço 20 cadernos mais os cadernos de 200 folhas, que eu chamei de x, e 60 cadernos mais os cadernos de 100 folhas, que eu chamei de y. E está falando que a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem, passará a ser 5 nonos. Então aqui eu tenho a minha segunda equação. Observem aqui, pessoal, que eu tenho um sistema de equação, onde eu tenho condições de descobrir os valores das minhas duas variáveis x, que é os cadernos de 200 folhas, e y, que é os cadernos de 100 folhas, substituindo um valor no outro. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha primeira equação e eu vou isolar x. Então aqui eu multiplico em x. 7x é igual a 5y. X é igual a 5y. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 7. Então aqui eu isolei x. Agora eu vou para a minha segunda equação. Então, 20 mais x sobre 60 mais y é igual a 5 sobre 9. Também multiplico em x. Então, 9 vezes 20 mais x é igual a 5
60 mais y está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando. Então, abre parênteses, 60 mais y. Aqui eu vou usar propriedade distributiva. Então, 9 vezes 20, 180. 9 vezes mais x, mais 9x, que é igual a 5 vezes 60, 300. 5 vezes mais y, mais 5y. Agora eu vou passar letras de um lado e números de outro. Então, 9x. 5y está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 5y, que é igual a 300. 180 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 180. Então aqui eu já posso substituir o valor de x que eu isolei. Então, 9 vezes x, que é 5y sobre 7, menos 5y, que é igual a 300 menos 180, dá para fazer de cabeça, pessoal, que é 120. Então, 9 vezes 5y, 45y, sobre 7, menos 5y, que é igual a 120. Então aqui, pessoal, eu tenho uma subtração envolvendo fração. Como aqui eu só tenho 7, então o meu denominador comum vai ser 7. Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 7 dividido por 7 é 1, vezes 45y, 45y. Menos, quando não tem nada embaixo é como se fosse 1, 7 dividido por 1, 7. Vezes 5y, 35y. Que é igual, quando não tem nada embaixo é como se fosse 1, eu vou colocar para ilustrar. 7 dividido por 1, 7, vezes 120. Eu vou fazer aqui do lado. 120 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Deixo 4 e vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Então, 840. Aqui eu já posso dispensar o meu denominador comum, 7. Então, agora eu vou continuar aqui em cima. Vou apagar e fazer aqui. Então, eu tenho 45y menos 35y é 10y. Que é igual a 840. Então aqui eu tenho 0 e 0, eu posso cortar os zeros, ficou y, que é igual a 84. Ou seja, 84 é o número de cadernos com 100 folhas. Então agora que eu tenho o valor de y, eu vou substituir na minha primeira equação para descobrir o valor de x. Então aqui eu tenho que x é igual a 5 vezes y, que é 84, sobre 7. X é igual a 5 vezes 84, eu vou fazer aqui do lado. 5 vezes 4, 20, deixo o 0 e vai o 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. Então, 420 sobre 7. X é igual. Aqui, pessoal, dá pra mim fazer 42, ele divide por 7, que é 6. Então, adiciono outro zero, ou seja, 60 é o número de cadernos com 200 folhas, que eu chamei de x. Então, agora eu tenho condições de descobrir o número total de cadernos após a compra. Já que eu tenho aqui 20 mais x, número de cadernos de 200 folhas, que é 60, mais 60, mais y, número de cadernos de 100 folhas, que eu descobri que é 84. Então aqui, 20 mais 60 é 80. Mais 60 mais 84 é 144. 0 mais 4, 4. 8 mais 4, 12. Deixo 2 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, o número total de cadernos dessa papelaria após a compra será
de 224 cadernos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 186? Não. Alternativa B, 148? Não. Alternativa C, 224? 224 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber trabalhar com razão e também sistema de equação com duas variáveis. Aqui, x, que é o caderno de 200 folhas, e y, o caderno de 100 folhas. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas nesta ordem é 2/3. Se o número total de xícaras do lote é 320, então a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos nesta ordem é... Então, pessoal, eu quero saber a diferença entre o número de xícaras perfeitas que eu vou chamar de P para facilitar, e o número de xícaras com defeitos, que eu vou chamar de D. Nesta ordem é o que eu quero saber. Bom, pessoal, então vamos construir aqui o exercício. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas nesta ordem é 2/3. Então aqui eu tenho que a razão entre o número de xícaras com defeitos, que eu chamei de D, e o número de xícaras perfeitas, que eu chamei de P, nesta ordem é 2/3. Então a razão é 2/3 entre as xícaras com defeito e as xícaras perfeitas. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação. Então, está falando se o número total de xícaras do lote é 320, isso significa que as xícaras com defeitos mais as xícaras perfeitas vão ser igual ao total do lote, que é 320. Então aqui eu tenho a minha segunda equação. Observem, pessoal, que eu tenho um sistema de equação com duas variáveis, onde D são as xícaras com defeitos e P são as xícaras perfeitas. Eu tenho condições de descobrir os valores das xícaras perfeitas e das xícaras com defeitos, substituindo um valor no outro. E sabendo esses valores, eu tenho como descobrir a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, que é o que o problema está pedindo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha primeira equação e eu vou isolar P, as xícaras perfeitas. Então aqui eu tenho, eu multiplico em x, então 2 vezes P é igual a 3D. Então aqui P, as xícaras perfeitas, é igual a 3D. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então as xícaras perfeitas, aqui eu isolei as xícaras perfeitas, então agora eu vou substituir na minha segunda equação para nós continuarmos. Então, D, as xícaras com defeitos, mais P, as xícaras perfeitas que eu isolei, é 3D sobre 2, é igual a 320. Então aqui, pessoal, eu tenho uma soma envolvendo fração. Então eu preciso do denominador comum. Como aqui só tenho 2, o denominador comum vai ser o 2. Então agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador.
Então, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar. 2 dividido por 1 é 2, vezes D, 2D. Mais 2 dividido por 2, 1, vezes 3D, 3D. Que é igual, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Vou colocar para ilustrar. 2 dividido por 1, 2, vezes 320, 640. Então aqui eu já posso pensar o denominador comum, 2. Então agora eu tenho 2D mais 3D, 5D, as xícaras com defeitos, que é igual a 640. Então, D, as xícaras com defeitos, é igual a 640. O 5, ele está multiplicando, passa por outro lado do sinal, dividido, sobre 5. Então, as xícaras com defeitos é igual a 640 dividido por 5, eu vou fazer aqui do lado. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1 não divide por 5, abaixo 4. 14 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. 4 não divide por 5, abaixo 0. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. E 40 menos 40 é 0. Ou seja, 640 dividido por 5 é 128. Que é o número de xícaras com defeitos. Então agora que eu descobri o valor de D, as xícaras com defeitos, eu vou substituir na minha primeira equação e descobrir o valor de P das xícaras perfeitas. Então aqui eu tenho que P é igual a 3D, que são as xícaras com defeitos que eu descobri que é 128, sobre 2. Então as xícaras perfeitas é igual a 3 vezes 128, eu vou fazer aqui do lado. 3 vezes 8, 24, deixo 4 e vai o 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 128 é 384. Sobre 2. Então, as xícaras perfeitas é igual a 384 dividido por 2. Eu vou aproveitar esse número e fazer aqui. 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 é 1. 1 não divide por 2, abaixo 8. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Então, abaixo 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4, 0. Então, 384 dividido por 2 é 192, que é o número de xícaras perfeitas. Então agora, pessoal, que eu descobri o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, eu tenho como descobrir a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos. E essa diferença vai ser o número de xícaras perfeitas, 129 xícaras, 192 xícaras, menos o número de xícaras com defeitos, 128 xícaras. Então aqui, 2 menos 8 não dá, pego o emprestado do 9, aqui fica 8, e aqui fica 12. 12 menos 8, 4, 8 menos 2, 6, e 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, nesta ordem, é de 64 xícaras. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 78. Não. Alternativa B, 93. Não. Alternativa C, 64. 64 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de razão e sistema de equação com duas variáveis. Aqui no caso P, as xícaras perfeitas, e D, as xícaras com defeitos. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.